Tumores da tireoide são tumores bastante comuns no nosso meio. A gente sabe que praticamente 80% das doenças da tireoide são doenças benignas, são tumores benignos, que aí existem os bócios, aqueles grandes volumes ou pequenos volumes de nódulos da tireoide, existem os adenomas da tireoide e existem daí os tumores malignos, que são os carcinomas. Hoje em dia, a chance de encontrar um nódulo num paciente homem ou mulher é grande, porque o próprio clínico ou cardiologista ou ginecologista, ele pede de vez em quando uma ecografia do pescoço, que é a forma mais fácil de rastrear os nódulos da tireoide. O exame mais importante é a ecografia da tireoide. É indicado para todo mundo? Não. Não precisa fazer na infância, na adolescência, na idade jovem, né? A não ser que a pessoa tenha história familiar de câncer da tireoide. Fora isso, a gente recomenda que faça pelo menos uma ecografia em torno de 40 anos ou 50 anos, porque muitas vezes a gente encontra nódulos pequenos, malignos, que podem ser abordados de forma precoce. Mas ainda é bastante controverso. Será que tem que fazer ecografia para todas as pessoas? Isso é bastante controverso ainda, mas a gente pensa que sim, que deve ser feito pelo menos uma ou duas vezes na vida uma ecografia de pescoço da tireoide para a população em geral. Aquelas pessoas que têm história familiar de câncer da tireoide, a gente aborda de forma mais precoce. Então, teve lá um ou dois irmãos, tio, pai, mãe com câncer da tireoide, a gente recomenda que faça mais precocemente nessa família o rastreamento. Existem algumas doenças que são hereditárias, alguns tumores da tireoide que passam de pai para filho. Os tumores medulares, alguns deles são familiares, precisa de um estudo genético, precisa da abordagem do geneticista para descobrir se esse câncer é familiar ou não, e se tem alguma outra síndrome familiar que pode causar o câncer da tireoide. Aí sim, a família inteira tem que ser rastreada. Fora isso, a maior parte dos tumores da tireoide, a gente não tem uma causa tão conhecida. A gente sabe que a causa principal é a exposição à irradiação, né? Mas assim, é muito pouco comum no nosso meio acidentes nucleares, né? Populações que se expuseram a esse fator de grande exposição à radiação, que tiveram então vários tumores, leucemia, linfomas e câncer da tireoide, por exemplo. Então, fora isso, os nódulos, eles acontecem de forma aleatória. Então, fez lá o ultrassom apareceu um nódulo. Nem sempre esse nódulo precisa ser investigado ou tratado, né? Então, geralmente são nódulos benignos, a gente vai escolher qual paciente fazer punção aspirativa, qual paciente encaminhar para uma avaliação molecular, né, dessa punção. Através da coleta de amostra de punção, pode ser feito um teste molecular para tentar determinar se essa lesão é benigna ou maligna. Existem vários testes moleculares. E o exame da punção, ele é indicado para alguns nódulos, outros não são indicados. Então, a gente segue um protocolo das recomendações das associações europeias e americana de tireoide, né? Então, são especialistas do mundo inteiro que se reúnem de tempos em tempos para dizer qual paciente a gente vai fazer a punção, qual paciente a gente deve encaminhar para fazer um exame de tomografia, qual paciente precisa ser tratado, como tratar esse paciente com câncer, se vai remover toda a tireoide ou vai remover a tireoide parcialmente, metade da tireoide. Então, isso tudo são os guidelines, os protocolos. E lógico que de acordo com a vontade do paciente. Então, se existe mais de uma opção, a gente vai expor para o paciente a melhor ou pior opção, ou se as duas são iguais, em termos de eficácia, de controle de doença, o paciente também vai participar desse processo de escolha. Obviamente que o paciente é o agente central no processo ali de uma abordagem de saúde e também abordagem da doença. Os tumores da tireoide, então, são tumores que basicamente não tem tanto sintoma, porque o principal sintoma vai ser o nódulo, né, a formação do nódulo, que é detectado por ultrassom. Às vezes fez um ultrassom por acaso e detectou um nódulo. Quando ele precisa ser puncionado e ele aparecer lá uma doença maligna, a gente vai orientar o paciente sobre o tratamento, que basicamente ele é cirúrgico. Existe um grupo específico de pacientes que eles podem ser abordados de forma conservadora. Então, a gente pode, em pacientes mais idosos, com nódulos muito pequenos, acima de 70 anos, principalmente os pacientes, fazer uma abordagem não cirúrgica. Não quer dizer que o paciente não vai ser tratado, ele vai ser acompanhado. Então, o tratamento vai ser o acompanhamento. Pacientes mais jovens, a gente opta, logicamente, pelo tratamento cirúrgico, não emergencial. Então, a chance de cura dos nódulos da tireoide é altíssima, chega a quase 100% das vezes. Então, a gente tem tumores mais agressivos, né? Lógico que essa taxa de cura diminui, né? São os tumores pouco diferenciados, os tumores mais agressivos medulares, que tendem a fazer recidivas, tendem a fazer tem mais chance de metástases, né? À distância. Esses tumores são tumores que requerem tratamentos e abordagens diferentes, né? Mas, de forma geral, o tratamento do câncer da tireoide é cirúrgico. Hoje, menos frequentemente se faz iodoterapia pós-cirurgia, né? O iodo não funciona como tratamento inicial, ele é apenas para doença
microscópica, eventualmente, né. Então, alguns pacientes depois da cirurgia são encaminhados para iodoterapia, mas não é 100% dos casos. Hoje em dia é menos comum se fazer a iodoterapia, mas sim, é preconizada em algumas situações. Se o paciente tem múltiplos linfonodos positivos durante a cirurgia que foram removidos, se o paciente tem doença além da tireoide extravasando para outros tecidos, também está indicado a iodoterapia em algumas outras situações. Mas a gente tem que lembrar também que tem paciente com doença avançada da tireoide. Então, o paciente às vezes chega com uma rouquidão. Começou com uma rouquidão, foi investigar, descobriu que o nervo está paralisado de um lado. E aí vai fazer exame de tomografia, ou ressonância, ou ecografia, e tem lá um tumor na tireoide. E esse tumor já está mais avançado, porque ele infiltrou os tecidos em volta da tireoide. Então, ele infiltrou o nervo da tireoide, né, o nervo laringeu, não é o nervo da tireoide, mas assim falando, né, o nervo que passa atrás da tireoide, o nervo laringeu recorrente. Ou ele já infiltrou a traqueia, então são cirurgias mais extensas. O paciente às vezes precisa de uma remoção de tecidos além da tireoide. E aí o paciente vai ter, obviamente, uma reabilitação mais dificultada, vai ter mais sequela, né, porque esse paciente vai ter uma doença mais avançada. Mas graças a Deus isso é menos comum no nosso meio, mas a gente ainda vê tumores mais avançados. E tem aqueles tumores anaplásicos da tireoide, que são os extremos, né? Então os tumores melhores, eles têm praticamente 100% de chance de cura, e a chance de cura no tumor anaplásico, ela é muito diminuída, né? Chega a ser quase zero. Hoje em dia, com avanços aí de terapia-alvo, imunoterapia e mesmo quimioterapia, a gente consegue fornecer uma sobrevida um pouco melhor para esse paciente. Mas são tumores bem agressivos, que crescem de um dia para o outro, que causam obstrução de vias aéreas, mas é uma porcentagem muito pequena dos casos, né? 1 a 3% dos casos são esses tumores mais agressivos que, felizmente, são raros, né, no nosso meio. Fica aqui o alerta para a população, para que faça pelo menos um exame da tireoide ao longo da sua vida. O próprio ginecologista geralmente pede exame junto com a mama, ele pede tireoide. Lembrar que o homem também tem câncer da tireoide, né? É comum no homem. Antigamente se falava que era bem mais comum na mulher, hoje em dia não. Hoje em dia não é frequência igual, ainda é mais comum na mulher, mas o homem também tem que ter esse sinal de alerta para que também ele procure o médico para fazer um exame de tireoide de vez em quando. E o exame de tireoide é o exame de imagem, é a ecografia, né? Então a tomografia ela serve depois para a gente fazer o estadiamento da doença, para saber se tem linfonodo gânglios acometidos fora da tireoide, para saber a extensão desse nódulo. Mas o nódulo em si ele é avaliado por ecografia. A ecografia vai dizer se esse nódulo é mais suspeito ou menos suspeito, né? Se ele precisa ser investigado ou se ele não precisa ser investigado. Então, para todos tanto homem como mulher, precisa fazer ecografia uma vez, nem que seja a cada 5 anos. O próprio cardiologista, ou clínico geral, ou endocrinologista vai recomendar ou não esse exame na hora certa, né? Lembrar daquele histórico familiar que a gente tenta fazer com mais frequência esses exames de imagem. Lembrar que a punção ela não é necessária para todo nódulo, então não precisa causar pânico. Então, às vezes a paciente pegou lá o exame no final de semana, pegou o exame na sexta-feira, até segunda-feira já ficou naquele maior estresse, ansiedade. Esses casos de nódulos não são emergenciais, como eu falei, às vezes nem precisa ser investigado. Então, não precisa causar pânico de ter que fazer uma consulta de final de semana, uma consulta, né, rápida ali de urgência, porque tem que ser feita uma avaliação com calma. Geralmente não é uma doença que ameaça a vida. É importante lembrar que o câncer da tireoide é uma doença altamente curável. E mesmo assim, os nódulos geralmente são mais benignos do que malignos, né? Então, a gente tem que lembrar disso também. E muitas vezes o paciente tem um certo pânico, porque ele vê lá no exame escrito TIRADS 3, TIRADS 4. Mas mesmo esses TIRADS, que é a classificação que o ecografista usa para graduar a doença quanto ao risco de malignidade ou não, mesmo o TIRADS 3 ou 4, que hoje em dia se usa essa classificação, o ecografista coloca no laudo se é um TIRADS 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Mesmo TIRADS 3 e 4, geralmente são doenças benignas. Então, às vezes o paciente chega desesperado no consultório, marcou uma consulta de urgência, porque tá lá com TIRADS 3, mas geralmente é uma doença, 85% das vezes, 90% das vezes é uma doença benigna. O TIRADS 4 também, geralmente é uma doença benigna, não maligna. Então, fica aqui alerta só para que às vezes a pessoa que tá ali com o laudo na mão, pega o laudo na sexta-feira e não consegue um médico para avaliar isso na sexta-feira, né? Então, geralmente são doenças realmente benignas.